Revisão da vida toda, aposentados do INSS em festa com a maior vitória do ano. E eu vou compartilhar com vocês com exclusividade nesse vídeo. Eu vou pedir para vocês também compartilharem com as demais pessoas para que todos tenham acesso a essa informação. Eu sou Osias Júnior, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Drone Diário, vídeos informativos. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito, aproveita a oportunidade. Inscreva-se, ative o sininho das notificações, porque você não paga nada por isso. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança, isso ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas e principalmente compartilhe esse vídeo agora nas suas redes sociais, lá no Telegram, no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que outras pessoas que precisam dessa informação também tenham acesso. Muita gente está perdendo direitos por falta de orientação. E o meu compromisso aqui no canal Drone Diário é informar vocês com base em dados oficiais e, é claro, ajudar quem mais precisa. Vamos ao conteúdo de hoje. Fica comigo, porque eu vou revelar aqui a data, tá, para acabar de vez com essa situação, com essa dúvida, né? Quando acabar, quando acabou de verdade. Você já passou por isso, tá? Você que contribuiu com o INSS durante anos, décadas, pagou tudo certinho, pagou em cruzeiro, pagou em cruzado novo, pagou em cruzeiro real, pagou tudo quanto é moeda que esse país inventou antes de chegar ao real. E aí quando foi aposentar, o INSS falou o seguinte: só vamos contar o que você pagou a partir de julho de 1994. O resto, tudo que você suou antes disso, some da conta como se não existisse, tá? Vamos contar só o tempo, o valor não. Olha, isso doeu para muita gente. Doeu no bolso, doeu na alma, porque não é pouco dinheiro. Nós estamos falando de contribuições de anos e anos jogadas fora no cálculo da aposentadoria. Isso fez com que milhões de aposentados recebessem hoje um valor menor do que realmente teriam direito se toda a trajetória de trabalho fosse considerada na hora da sua aposentadoria. E olha, tem uma informação impressionante. Os gastos que seriam necessários com essa correção, se tivesse sido mantida, giraram em torno de 480 bilhões de reais. São 480 bilhões. Sabe o que isso significa? Que não era um ou dois aposentados reclamando. Era uma multidão de gente que pagou, que trabalhou, que fez parte dela e ficou com menos do que merecia. Então surgiu uma briga na justiça. Uma briga grande, uma briga que chegou até o tribunal dos mais poderosos do Brasil, que é o STF, Supremo Tribunal Federal. Então pense no STF como o juiz maior de tudo. Aquele que bate o martelo no final e ninguém derruba essa decisão. A briga se chamava Revisão da Vida Toda. O nome já diz tudo. Era a tentativa de colocar na conta da aposentadoria toda a contribuição da vida do trabalhador, inclusive o que foi pago antes do Plano Real, antes de julho de 1994. Acontece que em 2022, anota bem essa data, 2022, o STF aprovou essa revisão. A maioria dos ministros disse sim, o aposentado tem esse ganho garantido. Muita gente foi para a justiça, muita gente ganhou na ação. Advogados comemoraram, aposentados comemoraram, foi uma festa só. Mas aí veio a virada que ninguém esperava, exatamente aquilo que ninguém previa. Em março de 2024, vou colocar 2 anos depois, o STF reverteu tudo, derrubou a própria decisão de 2022 e depois, em novembro de 2025, confirmou de novo a derrubada, dessa vez por 8 votos a 3, ou seja, 8 dos 11 ministros do STF disseram não. A revisão da vida toda não pode mais ser feita para novos casos. Agora você me pergunta, e quem já tinha o processo aberto na justiça?
e quem já tinha ganho a revisão, como eu disse anteriormente. Isso é exatamente onde as coisas ficaram sérias e onde eu preciso que você preste muita atenção, com muito cuidado no que eu vou dizer a partir de agora. O STF fez o que se chama modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos é uma palavra difícil, mas significado bem simples. É como o juiz dizendo: eu mudei a regra, mas não vou prejudicar quem já jogou o jogo com a regra antiga. Então ficou assim: quem entrou na justiça e já tinha conseguido a revisão da vida toda não precisa devolver nada. O dinheiro que já recebeu fica no bolso. Acabou. Ninguém vai cobrar nada de volta. E mais, quem tinha o processo em andamento até 5 de abril de 2024 também não precisa pagar o advogado, não precisa pagar a custa do processo na justiça, não precisa pagar nada em caso de derrota. O STF isentou as pessoas, ou seja, falou: você não precisa pagar. Mas e agora? O que está acontecendo em maio de 2026 que fez tudo isso voltar à tona? Por que estão falando novamente em revisão da vida toda? Olha só que segredo pouco falado, né? Não se viu comentários até então. Tem uma nova rodada de argumentos sendo apresentada lá no Supremo Tribunal Federal. O que acontece? A defesa dos aposentados entrou com o que se chama de embargos de declaração. Pensa nos embargos como uma carta enviada ao juiz dizendo: espera aí, tem coisa que ficou sem resposta aqui, tem contradição que você decidiu e precisamos de esclarecimentos. E esses embargos são analisados pelo STF entre os dias 8 e 15 de maio de 2026. O que os advogados dos aposentados estão pedindo? Estão pedindo várias coisas importantes. Primeiro, que os processos de quem entrou na justiça até março de 2024 sejam analisados caso a caso, um por um, porque esses aposentados foram para a justiça confiando na tese do próprio Supremo Tribunal Federal, que tinha aprovado em 2022. Eles agiram de boa fé, correram atrás do direito deles, e aí o campo de jogo mudou no meio da partida. Segundo pedido, que os processos de todo o país fiquem parados, suspensos, até que haja uma resposta final definitiva. Por quê? Porque sem a suspensão, cada tribunal do Brasil pode estar decidindo de um jeito diferente agora. Vamos lá. Um aposentado do Nordeste pode estar sendo tratado de um jeito, um aposentado do Sul de outro. Isso é injusto e gera uma bagunça que prejudica quem já sofreu bastante até agora. Terceiro ponto que preocupa muitos advogados: juízes em instâncias menores estão aplicando multas contra aposentados que recorreram, dizendo que eles estão só enrolando, quando na verdade eles estão esperando uma decisão final do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo. Então, punir quem espera uma resposta da justiça é o mesmo que multar quem espera por um ônibus que atrasou. E sabe o que eu já vi de perto, aqui na prática, no dia a dia? Eu vi gente sendo pega por golpistas justamente em meio de confusões iguais a essa. Após a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal contra a revisão da vida toda, falsos advogados começaram a ligar para aposentados dizendo que a decisão tinha saído favorável e que eles tinham direito e precisavam pagar uma taxa para dar andamento no processo. É mentira, é golpe. A revisão da vida toda para novos casos não existe mais. Qualquer um que chegar até você dizendo que vai conseguir a revisão de um processo novo é golpista. Então faz o seguinte: fuja dessa situação. Agora deixa eu te contar uma história, né, de um senhor
que eu conheci aqui no interior. Ele trabalhou 40 anos, teve a carteira assinada, pagou contribuição direitinho em todos os empregos que ele teve desde a época lá do cruzado. Quando aposentou, achou que ia receber uma aposentadoria que respeitava todo aquele momento. Não foi assim. O cálculo do INSS cortou anos anteriores a 1994 como se eles não existissem. Simplesmente desapareceu. A diferença no bolso dele era quase, veja bem, R$500 por mês. R$500 por mês que fazem toda a diferença quando você depende daquele valor para você pagar remédio, pagar conta de água, energia elétrica, enfim. Esse homem entrou na justiça em 2022, quando o STF tinha aprovado a revisão da vida toda. Foi uma chuva de processos. Agora o processo, naquela natureza, né, gera uma zona de dúvida. É o que que nós vemos aí, a orientação para as famílias, assim como desse aposentado, que fiquem de olho no STF, que vai decidir algo agora em maio de 2026. Tá? A questão é que nesse exato momento não feche nenhum acordo, não assine nada, não paga nada para ninguém que sai por aí prometendo um milagre. Porque o que vai ser decidido agora em maio de 2026 pode definir se processos como o desse cidadão que entrou lá em 2022 vão ter alguma chance ou não a partir de agora. Ou seja, para processos novos não existe mais possibilidade. Mas existe um passo prático que qualquer pessoa nessa situação deve dar nesse momento. Se você ou alguém da sua família tinha um processo de revisão da vida toda em andamento até 5 de abril de 2024, procure imediatamente o advogado que cuida do caso e pergunta qual é a situação atual. O processo está ativo? Foi arquivado? Está suspenso? Tem recurso pendente? Você precisa saber disso agora. Se o processo ganhou e o dinheiro já foi recebido, respira fundo. Esse dinheiro é seu e ninguém vai tirar. O STF já garantiu. Isso já foi decidido. Se você estava no meio do caminho e o caso não chegou ao fim, o momento é de aguardar com muita atenção o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer a partir do próximo mês. Entra em contato com o seu advogado, pois entre os dias 8 e 15 do próximo mês, exatamente 8 e 15 de maio de 2026, o STF vai reunir-se novamente e pode sair uma decisão que muda o rumo de muitos processos. Pode não sair ainda, mas alguma movimentação vai ter. E se você não tem nenhum processo e ficou sabendo dessa revisão agora, querendo saber se pode entrar, eu preciso ser muito honesto com você, honesto de verdade. Para novos casos, o STF já disse não. A revisão da vida toda não está mais disponível. Não adianta entrar com um processo novo esperando essa revisão. Isso não vai funcionar e você vai gastar dinheiro com advogado à toa. O que você pode fazer agora é verificar se existe outro tipo de revisão que se aplica ao seu caso. Existem outras formas de corrigir a aposentadoria que continuam valendo, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu vou trazer aqui no canal em breve. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa aquele like, isso fortalece o canal e faz com que essa informação possa chegar a quem realmente precisa. Se você já é inscrito, gratidão a todos, a todas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização importante sobre o INSS. O que você precisa guardar dessa conversa de hoje é o seguinte: o STF vai se reunir em maio para decidir pontos que ainda estão em aberto sobre a revisão da vida toda. Se você tem processo em andamento, fica de olho. Se você já recebeu o dinheiro é seu. Se alguém te ligar prometendo conseguir revisão para um novo caso, é golpe. E se você quer saber mais, o que pode ser feito aí,
no caso de aposentadoria, faz o seguinte, continua aqui no canal, porque eu sempre vou trazer informações atualizadas todos os dias. Ó, ficou bom? Entendeu tudo? Se ficou alguma dúvida, eu vou fazer assim. É muita coisa para processar, então não é inscrito? Se inscreve aqui no canal. Aproveita, já deixa o seu comentário com a sua dúvida. Eu leio cada comentário e tento responder através de novos vídeos, porque o meu trabalho aqui é te ajudar a não perder o que é seu por falta de informação. Pela prática que eu tenho aqui no dia a dia, atendendo aposentados, segurados de INSS há tantos anos, eu sei que o quanto é confusa essa revisão, que já gerou muita angústia para as famílias brasileiras. Gente ficou meses esperando uma resposta da justiça, gente que foi enganada porque não recebeu aí, por quem deveria ajudar, infelizmente. O que eu sempre digo é a informação certa, no momento certo, é o que prepara para quem possa se defender sobre o que é seu. E é claro, de que não pode estar por fora para perder os direitos. Agora você está por dentro do que está acontecendo, agora você já sabe o que está em jogo até maio desse ano. Então fala assim, já compartilha esse vídeo com quem precisa saber disso, compartilha lá no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Tem muitas pessoas perdendo direitos todos os dias simplesmente por falta de uma informação simples. E o compromisso do canal Drone Diário é trazer essa orientação de forma correta, baseada em fontes oficiais, para você conhecer e defender seus direitos. Qualquer dúvida, comentários, meu muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Nós nos vemos nos próximos vídeos.